Salve, salve! Estamos aqui começando mais uma edição do Giro Jaboatão. Eu sou Ângelo Branco e trago aqui para vocês as principais notícias da cidade com prestação de serviço, opinião e música. E vamos aos destaques da edição de hoje do Giro Jaboatão. Prefeitura institui bônus por alto desempenho a profissionais de saúde. Prédio na Orla de Piedade corre risco de desabar. Homem é morto a tiros ao sair para comprar pão. E a gente começa aqui o Giro Jaboatão sempre com música. Agora a gente toca Erastos Vasconcelos com o Baile Betinha. E a gente escutou aí Erasto Vasconcelos com o Baile Betinha. Sensacional, o nosso querido Erasto Vasconcelos aí, que nos deixou já tem algum tempo. E também escutamos Lenine, Ninguém Faz Ideia. E agora vamos para as notícias aqui do Giro Jaboatão. Agora vamos falar de saúde. Falta de médicos e medicamentos em vários postos de saúde em Jaboatão. São sempre as informações que nós recebemos aqui dos nossos seguidores. Se você ainda não segue aqui o Giro Jaboatão, você pode me seguir lá nas redes sociais, tá? Manda lá pelo direct a sua informação, a sua notícia, o que é que tá acontecendo aí no seu bairro, na sua comunidade, tá? @AngeloBranco1, Ângelo Branco, né? Número 1 aí, você me encontra nas redes sociais, pode mandar ali por direct, que a gente traz aqui a sua notícia do que tá acontecendo aí aonde você mora. E a gente sempre chega aqui no nosso direct a questão da saúde em Jaboatão, né? Os postos de saúde, em grande maioria, sempre há falta tanto de médicos quanto de medicamentos. Tanto que essa semana a Rede Globo de televisão, né, foi lá no Jardim Copacabana, em um dos postos de saúde da comunidade, e mostrou aí o descaso da Prefeitura de Jaboatão em relação aos medicamentos, às marcações de consulta. Tudo é muito precário nesse sentido aqui em Jaboatão, na atenção básica. A gente tem que lembrar que muitos desses medicamentos são de uso contínuo para o tratamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Então aí a gente aguarda e cobra da prefeitura e aguarda que a contratação dos médicos por seleção simplificada, tá, que a gente noticiou aqui no Giro Jaboatão, supra essa necessidade. Apesar do que, na minha humilde avaliação aqui, a quantidade de médicos e a quantidade da demanda não são compatíveis. A gente tem uma demanda muito grande para uma quantidade de médicos que foram contratados de muito menor do que a necessária de fato. Muitos dos nossos seguidores também reclamam do site de Olho na Consulta, que é uma forma muito inteligente de marcar as consultas de maneira rápida, ágil, porém não há esse funcionamento pleno. Muitos relatam que não conseguem fazer a marcação, nunca tem resposta do aplicativo ou do site. Infelizmente essa é a realidade da saúde aqui em Jaboatão. Então vamos cobrar às autoridades municipais de saúde da Prefeitura de Jaboatão que regularize a distribuição de medicamentos e a contratação de médicos para atender a nossa população. Continuando aqui com as notícias de saúde, né? Agora, informações vindas aí do blog do Carlos Brito. Desempenho rende bônus para profissionais de saúde aqui de Jaboatão, né? O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, do PL, encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui o bônus especial para desempenho da vigilância em saúde, voltado aos profissionais avaliados pelo município em cumprimento das metas do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O programa do governo federal incentiva cidades a atingir indicadores pré-definidos com o objetivo de aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde. Divulgado no último mês de setembro, o resultado apontou Jaboatão como único município da região metropolitana com mais de 300 mil habitantes e o segundo do Nordeste a atingir a marca de 9 indicadores. Na defesa do projeto, o prefeito ressalta que o bônus foi criado com o objetivo de aprimorar as ações em vigilância em saúde executadas na rede municipal. De acordo com o projeto, o recurso financeiro repassado no município em função do desempenho do PQAVS
vai ser dividido na seguinte forma: 30% para custeio, adequação da estrutura e investimentos na vigilância em saúde municipal e 70% para o bônus destinado aos servidores. Terão direito à bonificação a ser paga com periodicidade anual cerca de 400 profissionais que compõem equipes de vigilância epidemiológica, da vigilância ambiental, da vigilância em saúde do trabalhador e outros profissionais da vigilância em saúde do município. Aí é a matéria do blog lá do Carlos Brito, tá? E essa aí é uma das ações da prefeitura para, melhorar aí os índices de saúde, principalmente em relação às vigilâncias em saúde, que é fundamental. A gente tem que trabalhar aí sempre com o quê? Com a prevenção de doenças, esse trabalho que os profissionais de saúde aqui fazem, os agentes comunitários de saúde epidemiológica, de saúde da família, de vigilância ambiental, todos eles são importantíssimos para a gente trabalhar num processo de prevenção a uma série de doenças, trazendo aí qualidade de vida para a população. E aí a gente tem essas duas notícias que são aí, um contraponto. A gente tem aí uma série de seguidores nossos, denunciado inclusive aí também lá em Jardim Copacabana pela TV Globo aí, o descaso com os postos de saúde, com falta de profissionais, com falta de medicamentos, e esse contraponto aí com o bônus a ser oferecido aí para os profissionais em vigilância de saúde. Então a gente vai continuar aqui acompanhando e noticiando o que está acontecendo com a saúde de Jaboatão. E a gente continua aqui falando sobre os servidores municipais, tá? Na última quinta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que trata da reposição inflacionária para todos os servidores municipais no valor de 4,52%, retroativo a abril de 2021. Devido à Lei Complementar número 173 de 2020 do Governo Federal, que institui aí que os servidores de esfera municipal, estadual e federal não devem receber reajustes salariais no ano de 2020 e no ano de 2021 até o dia 31 de dezembro. Pensando nisso, os sindicatos dos servidores municipais de Jaboatão dos Guararapes, o SISMUG, e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, SINPROJA, negociaram com o governo municipal que, ao invés de dar aí os aumentos necessários para as categorias, inclusive um deles já estava sendo votado na Câmara dias antes da paralisação do decreto de lockdown, que era para os servidores da educação, que seria um reajuste em torno de 12% de aumento. E em 2020 nenhum servidor teve aumento, assim como também em 2021, e os sindicatos conseguiram negociar aí essa reposição inflacionária como estratégia aí, já que a gente tem a lei 173 ali, a lei complementar, que impede o aumento dos salários dos servidores esses aí tão importantes para a manutenção dos serviços básicos para a nossa população, principalmente em relação à saúde e à educação. E a gente segue aqui com as notícias de Jaboatão. O homem é morto a tiros ao sair para comprar pão. Filha de 8 anos presenciou o crime. Matéria aí da Vanessa Moura, do Jornal do Comércio. O homem de 38 anos foi assassinado a tiros nessa segunda-feira, dia 18. A filha dele, de apenas 8 anos, presenciou o homicídio. O crime aconteceu na rua Joaquim Tenório, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima saiu de casa para ir à padaria e estava com a filha de 8 anos nos braços quando um homem armado se aproximou. Percebendo que poderia ser alvo dos disparos de armas de fogo, ele colocou a criança no chão e foi imediatamente atingido pelos tiros. O homem não teve chance de defesa e morreu no local. A menina não foi atingida, mas presenciou a morte do pai. Policiais do Instituto de Criminalística estiveram no local para a realização da perícia. Motivação e autoria do crime são desconhecidos e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o sepultamento da vítima. Matéria aí do JC, da Vanessa Moura. Infelizmente,
são mais cenas de violência que nós presenciamos todos os dias aqui na nossa cidade. Um crime bárbaro desse se torna ainda mais bárbaro quando a gente tem aí uma criança de 8 anos de idade presenciando a morte, presenciando o assassinato do próprio pai. É muito triste, muito revoltante que a gente ainda sofra essa epidemia de violência aqui na nossa cidade. E continuando aqui com o Giro de Jaboatão, tá? Mais uma matéria aí, agora do G1, da Natália Dielu, da TV Globo. Prédio abandonado corre risco de desabar na Avenida Beira-Mar e preocupa vizinhos. Lá na Praia de Piedade. Um prédio abandonado na Orla de Piedade vem preocupando os vizinhos. Em 2013, um laudo técnico da Defesa Civil do município apontou que o grau de risco do imóvel, numa escala de 1 a 4, era o nível máximo. 3 anos depois, outro laudo teve conclusões parecidas, mas a situação ainda não foi resolvida. O TSAR fica localizado na Avenida Beira-Mar, no mesmo quarteirão do edifício Areia Branca que desabou em 2004 e resultou na morte de 4 pessoas. No lugar onde era o Areia Branca, fica atualmente um terreno baldio. A Defesa Civil em 2019 encontrou problemas como corrosão das armaduras dos elementos estruturais do edifício, principalmente nas vigas e lajes do prédio. O superintendente do órgão municipal, Arthur Paiva, explicou que, apesar disso, o imóvel não deve necessariamente desabar. O fato de estar no risco 4, que é um risco elevado, não está dizendo efetivamente que o prédio está em colapso. Ele está em celeridade de processo de colapso. Tem a necessidade de que a recuperação seja urgente para garantir a estabilidade dele, declarou Paiva. O engenheiro mecânico Raimundo Bacelar faz parte da comissão de moradores que vem cobrando uma solução para o TSAR, buscando evitar aí outros acidentes. Segundo ele, o espaço tem sido alvo de invasões constantes e utilizado para o uso de drogas. A dentista Maria do Carmo Matos disse que as obras pararam ainda nos anos 90. Desde então não apareceu mais trabalhadores, declarou a vizinha. O prédio teve a obra embargada por problemas judiciais e nunca foi retomada. O superintendente da Defesa Civil explicou que deve ocorrer uma audiência pública para que os proprietários do imóvel façam um laudo técnico mais aprofundado e, caso eles não tomem providências, o município vai acionar a justiça para que seja feito o estudo. Procurado pela Globo, o responsável pela construção do prédio desmarcou a entrevista que havia marcado e não enviou nota para a reportagem. Pois é, aí a matéria do G1 Pernambuco aí, da jornalista Natália Dielu. Infelizmente aí é uma situação que a gente encontra em muitos pontos aí, não só de Jaboatão, mas da região metropolitana, Prédios abandonados que acabam se degradando com os efeitos do tempo, causando aí um perigo, um risco em potencial para quem utiliza da Orla de Piedade e para os vizinhos ali no seu entorno. É algo realmente aí que a gente tem que estar de olho para que a gente não repita a tragédia que foi ali o edifício Areia Branca em 2004, que matou aí 4 pessoas. Então a gente tem que ficar aí de olhos bem abertos para essas questões. E seguindo aí com o Giro Jaboatão, agora vamos falar de educação. Alunos dos 5º anos e do módulo 3 do EJA voltam às aulas presenciais em Jaboatão dos Guararapes. Matéria aí da redação do portal Mais Jaboatão. Estudantes do 5º ano e do módulo 3 do ensino de jovens e adultos da Rede Municipal de Jaboatão voltaram às aulas presenciais na última segunda-feira, dia 18. Essa é a segunda etapa de um plano composto por 3 fases traçados pela Prefeitura para garantir que a retomada ao ensino presencial ocorra de forma segura e de acordo com os protocolos sanitários de combate à convivência com o Covid-19. Os alunos do 9º ano e do módulo 5 da EJA retornaram às aulas no último dia 4 de outubro e no próximo dia 3 de novembro, todos os demais estudantes voltarão às salas de aula. Para garantir a segurança dos alunos, as unidades de ensino estão funcionando com salas ocupadas
por 30% da capacidade em sistema de rodízio. As aulas remotas continuam sendo realizadas por meio da TV Escola Jaboatão, bem como a entrega de kits de cadernos de atividades e suporte literário. Atualmente, a rede municipal de Jaboatão conta com cerca de 65 mil alunos matriculados em 146 unidades de ensino. Além disso, a Prefeitura realizou modificações estruturais para permitir mais ventilação nas escolas e tem aplicado testes para avaliar casos de Covid em trabalhadores da rede municipal. Ainda como medida de prevenção ao novo coronavírus, foram instalados equipamentos com álcool a 70, tapetes sanitizantes e pias. Na entrada, todos que acessam têm a temperatura aferida e máscaras de proteção foram distribuídas para os alunos. Matéria aí do portal Mais Jaboatão, do Tiago Brito, tá? A gente sabe que o Fórum Municipal de Educação, formado aí por representantes da Secretaria de Educação, do Governo Municipal e dos sindicatos, foram que instauraram aí o protocolo, né, para que a gente pudesse voltar às aulas presenciais no município. Os protocolos sanitários contidos num documento oficial publicado no Diário Oficial. Depois desses primeiros 15 dias de volta às aulas aí, o fórum se reuniu mais uma vez para rever esses protocolos. E nessa revisão a gente tem aí a supressão do artigo 31. Ou seja, o artigo 31 ele foi retirado do protocolo de volta às aulas, o que está gerando aí uma grande polêmica entre os trabalhadores em educação aqui de Jaboatão. O artigo 31 dizia o seguinte, abre aspas, ocorrendo a identificação de casos suspeitos de Covid, a unidade deverá ser fechada. Trabalhadores e trabalhadoras e estudantes testados. Em caso de confirmação da doença, todos e todas devem ser colocados em quarentena e serão rastreados as pessoas de convívio com o paciente. Fecha aspas. Esse é o artigo 31 que foi suprimido, um artigo que não consta mais no protocolo sanitário da rede de ensino de Jaboatão. Isso aí causou muita polêmica. As cadeiras ocupadas pelo Simproja, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Jaboatão, foram totalmente contra a supressão desse artigo, porém foram votos vencidos. E aí fica aqui a minha análise, como é que a gente vai controlar aí surtos locais de Covid-19 se a gente não tem aí a preocupação com os testes com essas suspeitas, e a gente pode ter aí um ou mais surtos em uma ou mais escolas do município, né? E se ela não for fechada, a gente tem aí pontos focais de disseminação do vírus, que pode acarretar inclusive, né, com a maior circulação do vírus, a gente pode trazer aí novas variantes. Lembrando que Pernambuco já se encontra circulando a variante Delta, que tem um maior poder de infectar pessoas. E o agravante ainda é que muitos dos estudantes ainda são assintomáticos devido à pouca idade, que é característica aí do Covid-19. Então, infelizmente, a gente tem aí essa ação do protocolo, tá? Retirado o artigo 31. Então, a gente não vai ter mais testagem de alunos suspeitos, testagem de trabalhadores suspeitos de Covid-19, e também não vamos ter o fechamento das escolas caso apareçam, né, e sejam identificados casos da doença na comunidade escolar. É muito triste, muito preocupante isso, e vamos continuar acompanhando aí e ver o que acontece nas escolas de Jaboatão dos Guararapes. E a gente continua aqui com o Giro Jaboatão falando de educação, né? Os nossos ouvintes, os nossos seguidores aqui da Unidos pela Cultura, tá? Mandaram aqui algumas informações pra gente lá via direct nas redes sociais, @AngeloBranco1, tá? Você pode estar se comunicando aqui, trazendo as informações do seu bairro, da sua comunidade para o Giro Jaboatão. E a gente aí recebeu algumas denúncias em relação às questões de alimentação nas escolas do município. A gente sabe que desde a instauração do lockdown e das restrições devido à pandemia, a Prefeitura de Jaboatão vem distribuindo aí kits alimentação para
as famílias dos 65 mil alunos matriculados aqui na rede. Porém, essa distribuição ela é sempre feita em um único dia, onde as escolas, têm essa função de cadastrar, fornecer esse kit de alimentação para as famílias. Porém, por uma série de motivos, muitas dessas famílias não conseguem ir buscar esse alimento no dia marcado e as escolas não podem dar esse kit, esses alimentos fundamentais para essas famílias em outro prazo, em outro dia. Não consigo entender o porquê disso, mas foi o que a gente recebeu aqui como denúncia. Inclusive, depois desse dia aí de distribuição, as escolas, são obrigadas a mandar os quantitativos que foram distribuídos ou que não foram distribuídos para a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação deveria o quê? Ir lá buscar esses kits e redistribuir, dar um outro destino a essa alimentação. Porém, a gente tem a notícia aqui de que muitas dessas cestas básicas, desses kits de alimentação, tem simplesmente estragado nas escolas por determinação da Secretaria de Educação de que as escolas não podem distribuir esses kits em outros dias que não sejam os pré-determinados em calendário amplamente divulgado nas redes sociais. E isso é muito, muito, muito triste. Se chega alimentação nas escolas, seja ela por conta da pandemia agora através de alimentos não perecíveis, seja através da merenda escolar, todo e qualquer alimento que chega naquela escola, que chega àquela comunidade, é alimentação para os alunos, é direito dos estudantes. E acontece muito também nas escolas que, se os estudantes da escola consomem a merenda e ela não é consumida em totalidade, essa merenda ela não pode ser distribuída para que o aluno leve essa alimentação para casa no fim do período escolar, por exemplo, ao final do turno escolar. E o que acontece é o quê? Que muitas vezes esse alimento, seja o alimento distribuído durante a merenda escolar, seja os alimentos dos kits alimentação, tem estragado na escola. É uma vergonha para o município de Jaboatão, isso está acontecendo, sobretudo onde a gente tem índices de desemprego alarmantes, e a gente tem aí o empobrecimento da população de maneira geral, e a situação de segurança alimentar é caótica em Jaboatão dos Guararapes. Infelizmente, a gente tem uma parcela da nossa população grande, uma grande parcela da população que está em situação de insegurança alimentar. É gente passando fome, e a Prefeitura e a Secretaria de Educação não têm estratégias para que esses alimentos cheguem a quem precisa. É alimento sendo estragado por determinação da Secretaria de Educação. Isso é uma vergonha. Fica aqui o meu apelo às autoridades de Jaboatão dos Guararapes para resolver essa situação. E a gente continua aqui com o Giro Jaboatão depois dessas notícias tristes aqui, tá? Agora a notícia do portal Jaboatão aqui. Fios pegam fogo na rua São Sebastião, principal rua aí que dá acesso ao bairro de Jardim Piedade. Nessa última quarta-feira, foi divulgado aí vídeos nos quais relataram aí a fiação pegando fogo, a fiação de energia elétrica pegando fogo, causando aí grande risco à população, tanto de ser eletrocutado quanto também de incêndios potenciais. Quem passa ali pela rua São Sebastião, em Jardim Piedade, observa que sempre está sofrendo aí com muitos buracos. Recentemente eu fiz uma matéria lá para o meu canal no YouTube, tá? Se você ainda não segue o meu canal no YouTube lá, vai lá, procura Ângelo Branco no YouTube. Eu fiz uma matéria justamente nessa região aí, nessa rua São Sebastião, de buracos enormes, que inclusive já foram tapados, mas esses buracos voltam a reaparecer, trechos da rua interditado, que a própria população às vezes já vai lá, coloca uma sinalização para evitar acidentes. E é uma rua bastante importante ali porque tem fluxo de linhas de ônibus, de muitos carros e de ciclistas, além de pedestres, Então fica aqui também a denúncia de problemas elétricos ali, de fiação pegando fogo em Jardim Piedade, na rua São Sebastião, além também dos buracos que causam aí dor de cabeça para quem passa por ali. E aí são informações que a gente traz aqui do Jaboatão aqui.
Agora vamos para a prestação de serviços. A gente está falando aqui sempre dos movimentos sociais em Jaboatão. O projeto Desperta a Comunidade fará a primeira festa das crianças no próximo sábado, dia 23, a partir das 15 horas, na comunidade João de Deus. O projeto Desperta a Comunidade tem auxiliado aí em vários serviços algumas comunidades ali da região de Prazeres e está pedindo aí doações, né, de guloseimas para fazer aí a festa da criançada no próximo sábado. Então, quem puder ajudar aí, tá? Vamos disponibilizar aqui o Pix, né, que é o número de telefone, é o 81 993 258 571. Repetindo aí o número de telefone, que é a chave Pix, 81 993 258 571, para quem quiser fazer aí doação de qualquer valor para ajudar aí o pessoal do projeto Desperta a Comunidade. Já mando aí um abraço para Wanderson, que tem aí feito um trabalho sensacional junto a comunidades aqui de Jaboatão dos Guararapes. E é isso, pessoal, esse foi o Giro Jaboatão de hoje e a gente encerra sempre o Giro Jaboatão aqui com música. E a gente se despede aqui tocando Luiz Gonzaga, Fogo Sem Fuzil. Forte abraço para todo mundo, bom final de semana e a gente se encontra aqui na próxima edição do Giro Jaboatão na Unidos pela Cultura. Valeu, pessoal, tchau!